estão voltados? 1:7. 1:7. Está aqui aberto aqui. Gênesis capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim, ó: e fez expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ou seja, apareceu a porção seca, mas isso aqui eu preciso entrar daqui a pouco vocês mais a fundo, tá? Porque nesse texto aqui, se Deus fez aparecer a porção seca e fez separação entre a água de cima e a água de baixo, é porque a terra estava debaixo da água. A terra estava submersa debaixo da água. Estava, isso aí, debaixo da água. Aí Deus fez o quê? Fez ela água para cima e água para baixo e fez aparecer a porção seca de terra, isso aí. Tá? Isso aqui, eu tenho que já entrar mais a fundo. Por quê? Você precisa ter muita diligência com isso aqui. A terra passou por 2 dilúvios. Um em Gênesis 6 e o outro foi aqui, antes de Gênesis 6. Tá? Porque se você pegar o versículo de número 2, vai dizer assim, ó: e a terra, no hebraico, Yeretz Hayah, essa palavra Hayah se tornou. Ó, e a terra se tornou sem forma e vazia. Tohu vavorhu, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aí pega isso aqui rapidinho para poder entender isso aqui, ó. Princípio da física. Então esse verbo que está na maioria das Bíblias está errado. A terra não era sem forma. Porque olha só, eu falei no ano passado, quando a gente traduz, a tradução me mostra, mas o original me revela. Essa palavra era em hebraico se tornou, é raiar. Se tornou sem forma e vazia. Porque Deus não criou a terra sem forma e vazia. Aconteceu algo para a terra ficar sem forma e vazia. Tá? Aí no versículo 2 diz que a terra estava o quê? Com trevas. E princípio da física. Só pode existir trevas onde houve luz primeiro. Está dizendo, a treva é exatamente a falta de luz. A ausência da luz. Não existe escuridão, existe falta de luz. Dentro do princípio da física, só pode existir trevas onde houve luz primeiro. É o princípio da física. Isso aí. No frio, ausência de calor. Isso aí. A escuridão é ausência de luz. Aí é o princípio da física. Só pode existir trevas onde houve luz primeiro. Você não mede escuridão, você mede luz. Sim. Por quê? Só pode existir anjos das trevas, porque primeiro eles foram o primeiro da luz. Porque primeiro eles foram o quê? Anjos da luz, que se rebelaram com Lúcifer, né? Com Satanás, e automaticamente eles se tornaram anjos das trevas. Porque o princípio da física só pode existir trevas onde houve luz primeiro. Tá? Pegaram? Vamos voltar lá para... vou ler agora aqui, Jó 26. Jó 26. Vamos ler do verso de número 7 ao 10. Jó 26, do verso 7 ao 10. Por isso que eu falo para vocês, sempre compre bastante Bíblia. Quanto mais antiga, melhor ela é, porque a tradução é mais recente aos textos originais. Acharam? Olha que grandeza. O norte estende sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor.
até aos confins da luz e das trevas. Pegaste aqui? Agora volta lá, por favor, em Gênesis capítulo 6. Nós estamos montando quebra-cabeça aqui, Gênesis capítulo 6. Deixa eu ver se é Gênesis 6 ou 7. Eu quero pegar um texto que fala categórico. É Gênesis 7. Gênesis 7, vamos ler a partir do versículo. Vamos ler do 10 até o 11. Acharam? Gênesis 7, do versículo 10 ao 11, a escrita está. Esse aqui já é o dilúvio já, tá, gente? Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, do mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela dos céus é água vindo de baixo e água vindo de cima. Isso aqui é muito poderoso, gente. Isso aqui é muito poderoso. Tá? Agora eu quero que você, por favor, agora, vamos criar algo aqui. Eu quero que você abra, por favor, em Zacarias 12. Uma pergunta? No caso, como se fosse a água dos lençóis freáticos que... Sim, sim. Porque olha a visão dessa aí, da litosfera. Os engenheiros agrônomos vão dizer que quando uma árvore ela é plantada, a raiz dela cresce para poder romper a litosfera, as camadas de pedra, e encontrar os lençóis freáticos, para que ela possa se sustentar daquilo ali. Principalmente o cedro do Líbano. Aqui a Bíblia menciona que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A maioria das árvores, quando ela encontra a pedra, ela para de crescer, então cresce para o lado. O cedro não. O cedro ela abraça a pedra e rompendo a pedra até chegar aos lençóis freáticos, para poder se alimentar daquela água que vem de baixo. Então, pegando esse texto aqui e pegando outros textos, a gente vê que existe água embaixo e água em cima. Só Deus fazer isso. Só Deus fazer isso. Só Deus. Aí quando a gente pega Gênesis capítulo 1, vamos lendo que a terra se tornou sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu para que a terra se tornasse sem forma e vazia. Quando você pega o hebraico, a palavra sem forma e vazia é tohu vavohu, é uma destruição que aconteceu, um caos, que é a teoria do caos. Tá? Só que a gente continua lendo o texto, vamos ver que o Espírito pairava sobre as águas. Você vê que a terra, o céu está criado, você vê que a terra está criada, mas fora do tempo. A terra está criada, o céu está criado, e havia água que cobria a terra. Aí pega o versículo 7 que o Luiz Otávio falou, que Deus fez aparecer a porção seca, fez separação de água de cima e água de baixo, e a terra no meio. Antes, lógico que não vai entrar nisso agora, mas a terra ela é totalmente diferente antes do dilúvio, não é? Você fala em que sentido? Sentido atmosfera. Ah, sim. Porque não havia chovido. Então ela era totalmente diferente. Eu li um livro que fala... Me fugiu o nome da palavra aqui agora, Que era como se fosse uma estufa. Me fugiu o nome aqui agora dessa expressão aí, mas era. Tá? E existe rochas que estão em outro continente que quando as pessoas falam, por conta do dilúvio, essas rochas se romperam. Mas vai chegar lá ainda, vamos lá. Zacarias 12. Gente, isso aqui ó, uma observação. Eu estou falando do mistério da criação, ainda não formação, tá, gente? Tá? Primeira criação, tá? Mas antes de ler Zacarias 12, abre por favor abre em Lucas, em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Vou até apagar esse aqui do carro para vocês não escreverem agora. Já até escreveu já, né? Então o texto aqui primeiro. Gênesis capítulo 1. A gente se pega esses dois textos aqui, tá? Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Depois, Gênesis
capítulo 2, versículo 7. Aqui fala: só um adendo aqui rapidinho, gente. Você sabe que a Bíblia nós temos que interpretar ela. Tá? Nós temos que interpretar ela. E dentro da sua interpretação, a Bíblia tem a sua linguagem literal, figurativa, alegórica, simbólica, linguagem de simile, tem linguagem profética. Então nós temos que interpretar a Bíblia. E existe leituras que você vai estar lendo no Logos, e depois a palavra mudar bruscamente por rema, né? Principalmente em Ezequiel 28, né? Começa falando de um rei, de Tiro, e depois muda bruscamente. Então nós temos que ter essa interpretação, porque ora a Bíblia vai falar de forma rema e ora de forma logos. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Lembrando que nós nem estamos na apostila ainda, gente, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa para a gente poder pegar para vocês ainda. É claro que, se eu lesse direto na apostila, muita coisa não está na apostila, tá, gente? São coisas que a gente vai colocando para a gente poder criar uma base mais sólida. É como uma cozinheira que vai colocando seus temperos para poder colocar mais sabor naquele alimento, tá? Quero que vocês entendam, não leva o sentido pejorativo, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 26, vamos ler? Escrito está: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós vamos na aula passada, essa expressão aqui, gente, imagem, né, tzel, né, que significa sombra, tá? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A palavra tzel em hebraico significa imagem ou sombra, tá? Dá a ideia disso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui rapidinho, assim, dá a ideia disso aqui, ó. Eu falei isso na aula passada, mas eu quero fazer isso aqui de novo, rapidinho. Ó. Dá a ideia disso aqui, ó. Na aula passada eu consegui fazer, você lembra? Da ideia disso aqui, ó. Deus e o homem. Imagem, quer dizer, significa sombra. Aí Deus falou assim, ó, para onde a gente estiver, o homem esteja também. Isso aqui já é um apontamento para que o homem estivesse sempre ligado a Deus. Tá? Isso aqui é um apontamento já para a vida eterna. Tá? Quando Deus verbaliza, então quando a gente lê no hebraico, a gente pega essas minúcias aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem, que é a mesma coisa, de sombra em hebraico é tzel. Para que aonde Deus estivesse, nós estivéssemos também. Irmã Maria? Oi? Não, isso é bom. Não, que isso? Ó, logos, tá, gente? A gente sabe que logos é palavra, é verbo, tá? Mas logos, assim, dentro da teologia, é a palavra que a gente consegue absorver rápido. De fácil entendimento, tá? Aí é logos. Vou colocar aqui o mais simples possível, ó. São palavras que quando você lê, você consegue já entender o que o texto está querendo dizer. Então significa lógico. Logos. Lógico. Significa lógico. Lógico. Isso aí, boa. Aí rema.
um Hzinho, eu não vou colocar um Hzinho não. Rema. Rema já é a palavra revelada. É a palavra revelada que vai pedir da senhora mais estudo, mais entrega, mais pesquisa, mais busca. Eu disse na aula passada, a Bíblia, ela é um quebra-cabeça, que 300 peças você tem, 700 peças você tem que montar. Já que eu falei isso aqui rapidinho, deixa eu entrar nisso aqui rapidinho. Abre, por favor, Gênesis capítulo 11. Rapidinho, gente, Gênesis capítulo 11. Na prática é a lógica e a revelação. Sim, eu gostei desse lógico que vocês falaram aqui, gostei. A lógica é a revelação, é algo que você vai ter que se desprender, isso aí. Isso. Quer ver? Gênesis capítulo 11, vamos lá, Gênesis capítulo 11. Eu não ia entrar nisso aqui, mas já que Deus quer que a gente tinha que estar lá passando, não entramos, já que Deus quer que a gente entre, vai entrar agora. Acharam? Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Acharam? Amém. Localize o verso de número 31, versículo 31. Amém. Acharam? Olha o que diz. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã ou Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles da onde? Da onde? Ur dos Caldeus. Para ir para onde? Para Canaã. E vieram até Harã ou Harã. E fizeram o quê? Qual é a lógica? Quando a gente pega esse texto aqui, a gente logo de cara, a gente olha assim, pô, espera aí. Mas não foi Deus que apareceu para Abraão? Mas quem está levando eles é Terá? A gente fica com uma incógnita, uma interrogação, um questionamento, né? Só que o texto aqui é muito claro. Eles saíram de Ur dos Caldeus para vir para Canaã. Só que a Bíblia diz que eles param aqui, ó. Eles param no meio do caminho e habitam aqui, ó. E habitaram aqui. Posso liberar aqui rapidinho com vocês? Todas as vezes, irmão, Harã é metade do caminho. É metade do caminho que Harã, metade do caminho. Todas as vezes que Deus tiver um destino para você, um propósito para você, um ideal para você, vai aparecer Harã com as suas oportunidades, com as suas bandejas, para fazer você parar no meio do caminho. Abraão para no meio do caminho por causa de Terá, por causa das oportunidades. E Deus está dizendo, não perca o foco de Canaã. Eu não mandei vocês morar e habitar em Harã, não. O foco é vocês chegarem aqui. Me ajuda? Diga para alguém, não tira o foco da onde Deus falou que você vai chegar. Eu queria entregar isso logo, né? Glória. As coisas vão acontecer aqui para você parar, para você estacionar. Mas essa é a noite que Deus está dizendo, levanta acampamento e vai para o lugar que eu te orientei. Não, desculpa, não pode. Eu fico muito técnico aqui, mas eu quero entregar isso aqui hoje. Pega isso aqui, já que a gente entrou, não tem isso aqui. Só que, pegue agora Atos 7. Pega Atos 7. Ô Jesus, me segura, Jesus, eu glória. Atos 7. Harã é lugar das oportunidades, é a bandeja que vem no meio do caminho. Pega isso aqui, gente. Quando Deus te fez a promessa, que foi verbalizada, Ele tem um ideal para você. Ele tem um objetivo para você.
E no meio do caminho vai sempre pintar essas coisas para fazer você achar que está no lugar da promessa. Deus está dizendo, não é a promessa aí ainda. Ô glória. Existe um lugar que eu ainda vou levar vocês, ô glória. Porque a expressão é, saia de Ur e vai para Canaã. Não pare aqui. Luiz Otávio. Quem sai de Ur para ir para Canaã é Terã, pai de Abraão. Terá. Porque não tem essa daqui para Tera. Porque a língua portuguesa é muito viva, então Tera. Aí é só Terá que iria para Canaã, saiu de Ur por causa dos problemas e iria a Canaã. Aí ele para em uma terra que depois ele chama de Arã. Porque geralmente o pessoal batizava a terra com o nome de parente, o nome de filho, enfim. Foi quando o filho dele morreu. Sim. Tem uma teoria sobre a morte do filho, e ele dá o nome daquela terra de Arã. Só que a gente pega o capítulo 11 de Gênesis. Não é Abraão. Terá. A gente pega o capítulo 11, a gente pega o capítulo 11 e vê que a proposta é sair de Ur. Terá, sair de Ur e ir para Canaã. Sair de Ur e vir para Canaã. Quer ver? Olha Atos 7, como a Bíblia completa a própria Bíblia. É por isso que eu falei com você que 300 peças você tem, 700 você tem que procurar. Tá? Ó, capítulo 7 de Atos. Eu não quero que eu coloque o texto aqui, gente, então não precisa. Pode botar? Ó, vou botar aqui, ó, Gênesis. Capítulo 11, versículo 37, é isso? 31. 31, obrigado, vida. Obrigado também, aluna. Versículo 31. 11, 31. Aí agora aqui é Atos 7. Ó, vamos ler do 1 até o 4. Olha que profundo, gente, do 1 até o 4. Olha do 1 até o 4. Olha só. 7, 1 a 4. 7 do 1 ao 4. Olha o que diz. Atos 7, do 1 ao 4. Esse aqui é um discurso de Estevão, tá? Uma pregação de Estevão, que Lucas narrou, e pela orientação do Espírito Santo, olha que revelação que Lucas trouxe para nós através do Espírito Santo. Olha o que diz. E disse ao sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a quem? Apareceu a quem? Aonde? Apareceu Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar. É cultura hebraica. Terá só aparece em Gênesis porque Abraão está no honra ao pai. Ó glória. Como a cultura hebraica diz que eu tenho que honrar o pai, eu tenho que honrar minha mãe, então, aliás, a cultura hebraica aparece mais nome de pai, aparece o nome de Terá. Porque na íntegra Deus apareceu para Abraão. Só que Abraão está no honra ao pai. E é o pai que vai segurar ele aqui, ó. Eita! E se você ler o texto, diz a Bíblia que depois que Terá morreu, Deus o trouxe para Canaã, para a terra que você habita hoje. Pega isso aqui. Terá que segurou Abraão em Harã. Só que Deus está dizendo para a gente aqui assim, ó. Tudo aquilo que nos segura, Deus tira. Tudo aquilo que nos prende fora do lugar da promessa, Deus arranca, mas você chega. Ô glória, ô glória. Gente, deixa eu continuar lendo isso aqui é muito forte, deixa eu continuar lendo. Ó. Deixa eu falar sobre da cultura hebraica. Esaú, diz a Bíblia que Deus teve Esaú por inimigo. E Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, porque teve Esaú por inimigo. A palavra aborreceu ali no original teve Esaú por inimigo. Por quê? Porque Jacó casou com mulheres da sua parentela. E diz a Bíblia lá em Gênesis que Esaú não quis honrar o seu pai, não dando ouvido ao seu pai, e casou com mulheres estranhas. Cultura hebraica, você honrava pai e mãe. Quando Esaú deixa de honrar o pai, automaticamente Deus tem Esaú por inimigo. Aí lá em Malaquias diz que Esaú morava nas montanhas de Seir, lugar forte, lugar edificado, dizendo, aqui ninguém me pega, aqui ninguém me derruba. Diz a Bíblia que Deus fez vir um terremoto e tirar Esaú lá de cima aqui embaixo, porque com Deus não se brinca. Desse jeito aí. Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Voltar, ó. E disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai,
estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Antes dele chegar aqui, Deus apareceu para Abraão. Antes de chegar aqui, Deus apareceu para Abraão. Porque a promessa não era ficar aqui, a promessa é chegar até aqui. Então, versículo de número 3. E disse-lhe, sai. Gente, deixa eu explicar isso aqui em hebraico aqui rapidinho. A palavra sai em hebraico é pakadi. Tá? Pakadi, que significa sai para você mesmo. Sai pra você mesmo. É Deus dizendo, é pro teu bem, sai por você mesmo. Irmão, você nunca vai sair por causa de você, vai sair por você mesmo. Eita glória! Deixa eu botar aqui. Bota. É claro que nós estamos no Novo Testamento grego, tá? Mas como ele está fazendo uma alusão à palavra daqui de trás, a palavra aqui, sai, e diz ele, sai, a palavra sai é pakadi. Ai, sai da minha frente que eu vou passar. Sai da minha frente que eu quero passar. Não, agora eu vou passar por cima. Tá, gente? Essa palavra aqui, ó, sai, ó, tá ali, ó, sai, ó. Sai, é pakadi. Ou pakadi. Sai pra você mesmo. Eu acho interessante, já que eu entrei aqui rapidinho pra gente poder voltar pra aqui. Ô, Jesus, o que eu acho aí? Me ajuda aí, ó. O que eu acho interessante é que Abraão... Vamos com a cabelinha de leitura, vamos. Já você escreveu a cabelinha de leitura aqui, vamos. Vai. Vamos, cabelinha de leitura. Vamos lá aqui. Escreveram, vamos lá, ó. E disse-lhe, sai da tua parentela, aliás, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te para a terra que eu te mostrar. Então, saiu da onde? Da terra dos caldeus, e habitou em Harã. Você vê que ele saiu e habitou aqui, né? Só que, olha que profundidade. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, que é o Tera ou Terá, Deus o trouxe para a terra em que habitais agora. Pega isso aqui, gente. Pega isso aqui. Ele não foi. A Bíblia diz que Deus o trouxe. Essa palavra aqui emprega força. Você pode me ajudar aqui rapidinho, o William? Fica aqui em pé, por favor. Não, é verdade. Ó. O William está saindo de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia Antiga. Vem parar aqui no meio. Ele parou na metade do caminho. Sendo que a promessa não é para ele parar na metade do caminho. É para chegar em Canaã. Só que o que fez ele parar no meio do caminho é o pai. Como a gente leu lá em Gênesis 11, versículo 31. E como Deus não te perde, o que é impedimento, Deus arranca, mas Deus não te perde. Irmão, pega isso aqui. O que for de impedimento, não, Deus vai arrancar, mas Deus não te perde. Fica tranquilo. Aí, essa expressão, Deus o trouxe, ó. Obrigado, William. Forte, obrigado, William. Não é ele que foi espontaneamente. Deus o trouxe. Essa expressão aqui emprega força. É Deus dizendo, eu tenho uma promessa na tua vida. Eu tenho um lugar para você chegar. Se for preciso, eu tiro o impedimento, mas eu te levo para onde eu quero. Aleluia. Irmão, o que foi impedimento, Deus arranca, mas Deus não te perde. Se for preciso, Deus arranca muita coisa, mas Deus te traz de volta para o altar, traz de volta para a promessa, te traz para o centro da vontade dEle. Quer ver outra coisa aqui rapidinho? Quer ver outra coisa aqui? Ah, por favor, Ezequiel 37. Ô, Jesus, me ajuda, Jesus. Ezequiel 37. Você conseguiu pegar? Você conseguiu pegar? Se a gente ficar só lá em Gênesis 11, a gente automaticamente poderia perder essa revelação. Aí quando a gente olha a cultura, a gente vê que Abraão só parou por causa de Terá. Não pega isso aqui. Não para por causa dos outros, não. Pega isso aqui. Não para por causa dos outros, não. Quem não quiser, você quer. Vá, prossiga, avance. Tá, não para não parei porque fulano tá, não quer. Mas não, continua. Avance. Deus tem um lugar para você chegar, irmão. Deus tem um objetivo traçado para você chegar. Glória a Deus. Eu quero falar de Zacarias ainda. Ô, Jesus, me ajuda. Ó, Ezequiel 37, a gente poder voltar para aqui. Ezequiel 37. Eu acho lindo também a história de Abraão. Acho lindo. Porque Abraão não contou para Sara o que ele iria fazer.
Abraão não contou para Sara o que ele ia fazer, ele levantou de madrugada. Porque talvez se ele contasse para Sara, Sara ia impedir ele de cumprir o propósito. Detalhe, ele levantou de madrugada, está indo para o lugar que Deus pediu para entregar o filho dele, 3 dias de caminhada. Só que detalhe, a palavra ali no original não é sacrifício, é holocausto. Holocausto que você entrega dentro. Porque Deus não aceita oferta viva. Eita glória! Primeiro, antes de Abraão entregar Isaac sobre o altar, Abraão teve que matar Isaac primeiro aqui dentro. Porque Deus não aceita oferta viva. Vamos lá, Ezequiel 37. Ô Jesus. Olha o que diz aqui, ó. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. 37:1. Desculpa, 37:1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa expressão aqui também no hebraico que é força, tá, gente? Me fez andar. E me fez andar. Não é Ezequiel que está dizendo assim, e eu andei. Não, Ezequiel está dizendo assim, ele me fez andar. Olha para mim. Ele me fez andar. Porque Ezequiel é filho de Buzi. Buzi é sacerdote. O sacerdote não pode chegar perto de pessoas mortas. Quando a gente pega Lucas 10, a gente ó no levita. A gente ó no sacerdote. O cara passou de longe porque a religião cria barreira, gente. A religião cria muro. Isso aqui é forte. Então ele está cumprindo a religião, que no hebraico é dete, né? Que a religião marca sobre a porta. Então ele está passando de longe, por quê? Porque a religião cria barreira. A religião cria obstáculo. Só que vai aparecer uma pessoa, que a Bíblia dizer que ele é bom samaritano. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Não tem. Não tem. Porque quando se tem caráter e origem, o nome é só detalhe. Qual é o caráter? É bom. Origem de Samaria. Gente, todas as vezes que você vai ajudar alguém, você não precisa tocar o dedo na ferida. E fala assim, ó, você errou. O cara está caído. O cara já está todo esbagaçado no chão. Só que quem passa longe, a Bíblia diz que parecia estar morto. A Bíblia diz que quando ele aproxima, o homem estava quase morto. Quem se aproxima tem visão do que o sacerdote não teve. Quem se aproxima tem uma visão do que o levita não teve. Aí, olha a grandeza desse cara. Ele desce da sua cavalgadura. Ele desce. Porque sempre que você vai ajudar Deus, tem que descer. E nem todo mundo quer descer. A gente quer ficar sempre por cima. Mas todas as ajudas nós temos que descer. Ele desce. Ou seja, se iguala. Diz assim, ó, eu não sou melhor do que você. Nas entrelinhas, eu não sou melhor do que você. Ele desceu. Pegou o cara, colocou vinho. Vinho é coagulante. Tá? É cicatrizante. Ou seja, eu vou colocar vinho para fazer com que o dan, que é o sangue, que é a vida, não saia de você. Então, todo mundo que está numa caminhada tem que ter vinho. Para colocar na ferida de quem está ferido no chão. Depois ele coloca azeite. Azeite é para a mosca não pousar. Porque todo pastor, cultura pastoril, todo pastor, quando vai apacentar a ovelha pela manhã ou de madrugada, ele primeiro coloca azeite na cabeça da ovelha. Para que mosca não pose na cabeça da ovelha e não entre na mucosa nasal da ovelha, colocando larva e dando bicho na ovelha. Quando a ovelha é acometida por bicho, a ovelha começa a dar cabeçada. A gente vê por aí, né? Muita gente dando cabeçada. É porque está faltando azeite. Porque, irmão, azeite é uma analogia para o Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo não dá cabeçada não, gente. Quem tem Espírito Santo, Deus sabe quem é, sabe onde vai, aonde chega. Quem tem Espírito Santo, Deus, enfim. Coloca vinho, azeite, coloca na sua cavalgadura. E leva ele para uma estalagem segura. Sendo que, para poder concluir isso aqui, ele coloca a atadura na vida daquele moço, daquele homem. O que a igreja hoje, no tempo odierno, precisa é de atadura. De alguém que cubra e não exponha a ferida. Para expor já tem o diabo, já tem o seu demônio já, gente. Aí precisa se levantar para curar de pessoas feridas, que estão aqui dentro, que estão no nosso meio, no nosso cotidiano, mas porque a religião criou barreira, pessoas apontam, metem dedo na casca, mas Deus precisa levantar bons samaritanos, que vão colocar vinho e azeite e atadura. Aleluia. Vamos voltar para aqui então, vamos lá, gente. Isso aí. Isso aí. Essa é a visão do reino. Essa é a visão do reino. Vamos lá. Eu tenho que tirar a foto, você tem que pagar isso aqui de novo, gente. Você tem que pagar isso aqui de novo aqui. Volta lá, por favor, em Provérbios. No Jó nós lemos já não? Jó nós lemos, Jó? Não, Zacarias, que Zacarias, você não. leu. Zacarias que não leu ainda. Não, vamos voltar aqui para Provérbios 8. Vou chegar Zacarias lá já. Provérbios, isso. Provérbios 8. Vou tirar Provérbios 8, tem que leitura. Provérbio 8.
Senhor, Luiz Otávio? Ezequiel só essa parte. É o Provérbio 8, 22. Isso. Ezequiel só o primeiro. Ezequiel é só o primeiro. 1 e 2, parte do 1 e 2 todo não, é só 1 e 2, só no início. Aliás, que ele me fez andar, nem concluí, que ele me fez andar. Tá? Ezequiel dizendo, eu estou no meio do vale, mas como eu sou filho de sacerdote, eu tenho que ficar parado, porque eu estou no meio do vale. Porque eu não posso chegar perto de osso, não posso chegar perto de defunto, não posso chegar perto de morto, então fica parado. Mas como Deus que te leva por certos lugares e não quer te ver parado, ele faz você andar. Por que dessa determinação? Oi? Por que dessa determinação? Eu sempre ouvi falar, mas eu não sei o porquê. O que acontece? O judaísmo, né, tem 613 leis. Tá? Fica bem interessante eu colocar aqui, 613 leis. É por isso que nós não somos salvos pela lei. Só dar esse apontamento aqui só. É claro que a gente tem que cumprir lei, é claro. Eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar, tudo está na lei. Tá? Só que existem leis que são para os judeus. E uma dessas é para o sacerdote. Porque não pode chegar perto de morto, ter contato com pessoas mortas. É a lei da cultura judaica que impôs isso. E como eu digo, geralmente a religião ela coloca muros. Tá? Por isso que, volto a refrisar, nós não vamos ser salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Tá? Por quê? Alguém que sabe o decálogo de cabeça? Os 10 mandamentos de cabeça? O decálogo? Os 10 da pedra? Alguém sabe os 10? De cabeça? Não, fala. Chegou o 5. Vai lá. Peraí, tá faltando. Ó, a lei, gente, a lei, ó. São 613. São 613 leis. Mosaico. Hã? Mosaico. 613 leis. Que ficavam fora, que ficavam do lado de fora da arca. Oi, repete. Que ficavam fora da arca. Sim, são 613 leis, tá? Um todo, tá? Essas leis são ordenanças, mandamentos, estatutos e preceitos. 613. Agora observa. A gente não consegue lembrar nem dos 10 da tábua, mas 613. Complicado. Dessas 613, nós temos 365 leis negativas. Um ano. São leis negativas, você não pode. Lembrando que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Tá? Dentro dessas aqui vão vir 248 que são leis. Podemos escrever aqui, prescritivas. 248 leis prescritivas que você pode fazer. Tá? Lembrando que isso aqui é para o judeu. Dentro dessas leis está essa que o sacerdote não pode ter contato com pessoas mortas. Tá? Só que, olhando para Lucas 10, aquele cara não estava morto, estava ferido. Tá? Mas quem olha de longe acha que está morto. Mas quem se aproxima vê que ainda tem o coração batendo ainda. Acaba impureza, né? Acaba impureza. Ele está falando aqui de guardar as leis quando aquele jovem rico chega até Jesus. Boa! Ele guardava todas as leis. Ele Sim. sabia. Só não vivia. Mas ele sabia, ele Só não conseguia. vivia. Jesus fala, né? Eu Sim. guardo todas as leis e tudo mais. Ele está falando isso aqui, ó. Ele guardava tudo. Faço tudo desde a minha mocidade. Aí ele fala assim, ó. Pratica. Porque o que muda a tua vida é o que você sabe. Ai, gente, é muito forte. O que muda a minha vida não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu sei e pratico. Tiago 1,22, não seja apenas ouvinte, mas o quê? Praticante. Tá? Então, dentro das leis aqui, existem várias coisas que a gente nem conhece. Né? Eu estou falando isso aqui por quê, gente? Isso aqui vale dizer aqui rapidinho. Por que eu estou dizendo isso aqui? E você entrou nesse assunto. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque existe igrejas, tá? Nada contra. Fique bem frisado, nada contra, pelo amor de Deus. Que coloca alguns preceitos da lei em mulher, em homem, pessoas que não comem carne de porco, tá? Essas coisas que estão na lei. Existe igreja que guardam isso, eu respeito. Só que eu não sou judeu.
Isso aí são coisas, são leis culturais, isso são leis para judeu. Eu não sou judeu. Né? Eu dei aula para um grupo que a pessoa não comia carne de porco. Sabe? Tinha alguns rituais da lei. Só que eu falei, pastor, se o Senhor guardar uma ou duas leis e não guardar o resto, não adianta nada. A Bíblia diz isso, se você guarda uma lei e trocar na outra, você prestou em todas. Porque se você levar a lei à risca, a mulher na sua regra, a mulher não pode ficar na sociedade, a mulher tem que ir no meio do mato. Filho desobediente tem que ser Ele tinha mulher e duas filhas, a filha do senhor vai pro meio do mato, pastor? Nada contra, não. Então isso aqui é para judeu. Tá bom? Deu para entender? Deu? Então vamos lá. Voltando para lá para Provérbios 8. Ô, Provérbios 8. Do 22. Meu Deus, é muita coisa. Então são 30. Já lemos até o versículo de número 29. Eu vou ler novamente o 26 até o 30. Ó. Acharam? Amém. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá. Quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite. Regozijo-me sempre dele. Eu queria que... Não está como aluno. É isso aí. Mas só que essa tradução não quero essa tradução ainda não. Eu quero a tradução que está arquiteto. A sua está arquiteto aqui, ó. A sua está arquiteto. Lê lá. No original, no Tanar está arquiteto. Tá, gente? Mestre de obra. Mestre de obra. Nossa. Porque, olha só. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu tenho que apagar esse para mim aqui. Essa palavra arquiteto está no Tanar. O Tanar é a Bíblia no Antigo Testamento em hebraico no original, tá? Tá como arquiteto, tá? Você for mestre de obra. Por quê? A palavra a arquiteto é construtor principal. Ela é da mesma raiz no grego de arquitecton. Construtor principal. A pedra de esquina, o fundamento, que é Cristo. Lê a sua tradução alta, por favor, Alessandro, por gentileza. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Forte, não é? É o 30, não é? É o 30, isso. Lê, por favor, Mariana, né? Então eu estava com ele e eu era seu arquiteto. Aí. Dia após dia. Eu era suas delícias, Porque- posando perante ele em todo tempo. Porque essa palavra arquiteto é o construtor principal, é o arquitecto, é o construtor principal. Deixa eu falar o que vocês aqui. Eu estava pondo tudo em ordem. Essa palavra arquiteto, no grego, é da mesma raiz de carpinteiro. E quando a gente vê as retratações cinematográficas de Jesus, a gente vê Jesus mexendo em madeira, vê Jesus fazendo mesa, fazendo móvel. Só que carpinteiro, nesse período aqui bíblico de Cristo, era fazia. Quem falou fazer a casa aqui? Fazia a casa, isso aí. Era construtor principal. É um mestre de obra, que trabalhava na construção. Viu como a gente pega os textos e traz para o nosso cotidiano, para o nosso contexto? A gente perde algumas coisas? A gente perde algumas coisas? Só que acontece, é tradução. Entendeu? Não é erro, é tradução. Por quê? Só o hebraico tem 70 caminhos. E várias raízes e várias vertentes. Entendeu? Pode ler, Carlos, por favor. A minha está assim, com ele estava eu, com tudo em ordem, e fui a sua delícia todos os dias, alegrando-me diante dele em todo o tempo. Porque olha só, essa é a sua tradução. Por quê? A gente vê que a terra não foi criada ainda, antes de tudo. Então ele está colocando o que em ordem. Se a gente pegar isso aqui a grosso modo, tá, poxa, isso aqui está falando antes da terra, antes do pó ser criado, entendeu? Então que ordem é essa aí? Então, quando a gente traduz, a gente perde um pouco do sentido original. É por isso que eu falo com vocês, não é erro, tá? É tradução. Por isso que você tem que ter várias Bíblias, várias e várias Bíblias. A gente continua no próximo vídeo.